tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quem começou a boa obra na sua vida? Jesus. Foi Deus que começou a boa obra na sua vida. E aqui está dizendo que aquele que começou, ele vai terminar. Ele vai terminar. Só tem uma coisa que pode impedir Deus de completar a obra que Ele começou na sua vida. É você mesmo. Se você mesmo não impedir, se você não fechar as portas para a graça de Deus, nada, ninguém, coisa nenhuma é capaz de impedir o seu sucesso em Cristo Jesus. Nada, ninguém é capaz de impedir a sua vitória em Cristo Jesus. Presta atenção no que eu estou dizendo. Se você não impedir, ninguém vai impedir a sua vitória. Porque a palavra ela segura aqui, ó. Ele começou e é Ele que termina. Ele está trabalhando na sua vida, irmão. Você pode não ver, você pode não sentir, mas Ele está trabalhando na sua vida hoje. Certo? Nós temos problemas terríveis de entender essas coisas. Porque a gente nasce num mundo de decepções. A nossa mente, ela está repleta de lembranças ruins, de frustrações, de tentativas frustradas. É ou não é? Porque a situação humana é essa. Quem nasce na face da terra está sujeito a tristezas, a decepções, a perdas. Sim ou não? É a condição humana. O mundo é cruel, o mundo é mau, e a vida humana é algo incerto, inseguro. E essas coisas fazem parte do nosso subconsciente. Essas coisas estão impregnadas no pensamento coletivo da humanidade. Nós vivemos temerosos. E a Bíblia fala em Romanos, no capítulo 12, que a gente precisa de renovar a nossa mente. Quando a gente chega em Cristo, quando a gente chega na igreja, nós precisamos renovar a nossa mente, porque a nossa mente chega destruída, chega derrotada, de tanta frustração. Muito dificilmente você verá uma pessoa rica, bem-sucedida, bonita, chique, na igreja. Igreja é lugar de gente sofrida. Jesus falou: vinde a mim, vós que estáis cansados. Ele não falou: vinde a mim, vós que estáis fartos e abastados. Não é verdade? Quando a pessoa chega na igreja, geralmente ela está na igreja, ela chegou na igreja, porque viu em Jesus algo maravilhoso, capaz de trazer uma nova realidade, daquela realidade cansativa, dolorosa, pesada, que ele vinha conhecendo, que ele vinha vivendo. Abra a Bíblia em Romanos, no capítulo 12. Romanos 12. Olha só. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Você só passa a conhecer a vontade de Deus, a perfeição da vontade de Deus, quando você consegue se desvencilhar daquelas impressões ruins de quando você vivia sem Jesus. Quando você consegue se separar daquelas sensações ruins, daquele medo do desconhecido, da morte, com aquela insegurança, com aquele negócio de não vai dar certo mais uma vez. Quando você consegue renovar a sua mente desses valores mundanos que acometem as pessoas que estão fora da igreja, então você passa a perceber quão maravilhosa, quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Mas independentemente de você ter passado por esse processo de renovação, de você estar em paz com Deus, estar percebendo que a vontade dele é perfeita, boa e agradável, independente disso, Deus continua trabalhando na sua vida. Mesmo que você aí, irmão, sentado nesse banco, esteja vivendo uma fase difícil, não esteja conseguindo ver a mão de Deus em seu favor, a seu favor, não esteja conseguindo ter esperança de dias melhores, não esteja conseguindo alegrar-se na presença do Deus Altíssimo, não esteja conseguindo deleitar-se na pessoa de Jesus, animar-se com a salvação da sua alma, que são os valores, as coisas boas do Evangelho, mesmo que você ainda não tenha chegado nessa fase, eu quero que você saiba que Deus está trabalhando por você. É por isso que você está aqui de novo. Ele está trabalhando por você. Amém, irmão? Isso é bom ou ruim? Isso é bom demais. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 7, por favor. Olha só que maravilha. Olha que maravilha. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Agora presta atenção. Mas Deus que dá o crescimento. Quem dá o crescimento para o cristão, para o crente, é o próprio Deus. Não é o pregador, não é o profeta, não é o bonito, não é o feio, não é o sábio, não é o inteligente, não é o poderoso. Se alguém tiver que dar crescimento para você, é o próprio Deus. Se alguém tiver que trazer alguma bênção para você, é Jesus, é Deus. Se alguém tiver que salvar a sua alma, é Ele próprio que vai fazer. É isso que está escrito aqui, ó. Mas Deus que dá o crescimento, é Deus que dá o crescimento, não é o que planta, não é o que rega, não sou eu que prego, mas é o Deus que dá o crescimento, é o Deus que te salvou que dá o crescimento, e que dá a bênção, e que dá a vitória. Não importa a minha opinião sobre você, às vezes o homem olha para você e diz: esse não tem jeito. Às vezes você mesmo olha para você e diz: eu não irei conseguir. Mas é isso que eu quero que você saiba, que é Deus que está por trás. Nem a sua opinião, nem a opinião de homem nenhum é maior do que o que está escrito aqui, ó. E o que está escrito aqui, você lembra o que nós lemos no princípio? Que Ele vai terminar a obra. Ele começou e Ele vai terminar. É Ele que vai terminar. Você está em boas mãos, irmão.
mesmo que você não esteja percebendo, mesmo que sua visão ainda esteja meio embaraçada, mesmo que o seu raciocínio ainda esteja meio embaraçado, mas a Bíblia nos garante aqui, ó, quem começou a boa obra vai terminar, vai terminar, vai terminar. Pode continuar caminhando. Se você não impedir Deus de te abençoar, você vai alcançar a vitória. Isso é bom ou ruim? Você parar para pensar quanta coisa foi acrescentada na sua vida nos últimos 6 meses, você vai ficar... Quanta coisa Deus fez pelo povo dele nos últimos 6 meses. O Maurício chegava aqui numa moto, e num Corsa 1.8 que bebia mais gasolina do que... Agora ele chega aqui numa D20 cabine dupla, chega aqui num Corsa 1.0 econômico, camisinha verdinha, novinha, bonitinha. Quantas coisas Deus fez por você. O Vavá chegou aqui trabalhando de pedreiro, agora já é segurança. Quantas coisas Deus fez por você. Quantas coisas Deus fez por você. O André chegou aqui, tinha uma empresa, agora ele já tem 2. Quantas coisas Deus fez por você. A Daiane chegou aqui magrinha, solteirinha, agora já está casada e com um menininho na barriga. O Tayane chegou aqui pequenininho, novinho. Esse manequim aqui, agora para me conversar com ele eu tenho que olhar para cima. Quantas coisas Deus fez por você esses últimos 6 meses. Ele está cuidando de você. Quem começou a boa obra vai terminar. Vai terminar. Muita coisa que você faz hoje, você sabe hoje, você entende hoje, há 6 meses atrás você não entendia, mas o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, está abrindo a sua mente, está te fazendo entender a palavra dele, o evangelho dele. Está tendo sequência, irmão, está tendo sequência. Às vezes você olha, você não vê nada, mas Deus está trabalhando, e a palavra dele garante: quem começou a boa obra vai terminar. Se você não impedir, vai dar tudo certo. Você sabe cantar aquela música do Vai Dar Tudo Certo, Márcio? Sabe não? Se o Márcio soubesse cantar, eu ia pedir para ele cantar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Quando a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Aleluia. Sua vida não está parada não, irmão. Sua vida não está parada não. Sua vida está em movimento, porque aquele que começou a boa obra, ele está trabalhando, ele não para. O nosso Deus é poderoso, ele não para. Deus está trabalhando. Meu irmão, a igreja não é a ideia do homem. Não é a ideia do homem. Não adianta. Muitas pessoas podem querer a autoria da igreja, podem querer receber pela igreja, podem querer um monte de coisa. Pode causar a impressão de que a igreja é do fulano, do beltrano, do ciclano, mas a igreja não é do homem. A igreja é obra de Deus. Pelo menos essa aqui eu posso dizer. Aqui você está num lugar seguro. Essa igreja aqui é obra de Deus, é sustentada por Deus. A igreja é uma ideia de Deus. Você sabe quando é que começou a igreja?
A igreja começou lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram. Se abre a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, você vai ver Deus dizendo para a serpente. Deus disse assim para a serpente, ó: eu colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. Esta te pisará. Como é que é? Esta, deixa eu ler aqui, um minutinho. Faltou aqui a memória do velho, faltou aqui. Gênesis 3. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Essa foi a promessa de Deus com relação à igreja. A primeira menção de Deus com relação à igreja. Imagine há quantos anos Deus vem idealizando a igreja. Quantos mil anos Deus vem idealizando a igreja. Agora você abre a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 1, versículo 35. Lucas 1, 35. Para a gente ver numa história mais recente, coisa de 2000 anos atrás, essa promessa lá do jardim do Éden, da época de Adão e Eva, ela aconteceu, ela se cumpriu, e a Bíblia narra ela de diversas formas, e uma delas é essa aqui, ó. O anjo dizendo a Maria, mãe de Jesus, e respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O anjo dizendo para Maria, Deus, o próprio Deus, vai colocar o filho dele no seu ventre. E esse menino que vai nascer será o Filho de Deus. A semente da mulher é o Filho de Deus. A semente da mulher gerada por Deus, que se tornou, que nasceu Filho de Deus. A semente da mulher, nascendo da mulher, ser humano, com as características humanas, mas foi feito por Deus, foi gerado por Deus. Esse é o cumprimento dessa promessa. O fruto da mulher que esmagou a cabeça da serpente. O fruto da mulher que pisou na cabeça da serpente e continua pisando na cabeça da serpente. Você sabe o que aconteceu quando você venceu o diabo e aceitou Jesus? Foi o Filho de Deus que pisou na cabeça da serpente e te libertou das garras do diabo. Você sabe o que acontece quando você ora e Deus opera e Deus responde? É o Filho de Deus pisando na cabeça da serpente. Essa promessa se cumpriu e ela se cumpre cada dia na vida da igreja. Você é um projeto antigo de Deus. Você é um projeto antigo de Deus. A sua vitória é um projeto antigo de Deus. E ninguém pode tomar de você aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. A resposta de Deus, a comunhão com Deus, o poder e autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, o poder e autoridade para colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Você pode não estar exercendo esse poder, mas ele pertence à igreja, porque Deus idealizou esse poder, e é só você querer tomar posse que você encontra.
Só quem pode impedir você de alcançar aquilo que Jesus conquistou na cruz é você mesmo, é a sua falta de interesse, é a sua incredulidade, é a sua indisposição, é a sua negligência, é a sua má vontade com as escrituras, com as coisas de Deus, com a igreja. Agora, se você, meu irmão, vencer a sua própria carne, vencer a sua obstinação, vencer a sua falta de tempo ou de vontade, então, meu irmão, eu te digo que tudo já está conquistado, que Deus está trabalhando em favor da igreja, e aquele que começou a boa obra lá no Jardim do Éden, aquele que continuou a boa obra lá em Jesus Cristo, na Virgem Maria, meu irmão, é esse que está aqui na igreja, e ele é vitorioso sobre todas as coisas, e ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e é ele que começou a boa obra na sua vida, e ninguém vai impedi-lo de terminar. Isso é bom ou ruim, irmãos? Glória a Jesus. Você é um projeto de Deus, e Ele está trabalhando a seu favor. Mesmo que os seus traumas, que a sua maneira de ver a vida, que a sua maneira de entender, mesmo que o seu tempo seja diferente do tempo de Deus, eu quero que você saia daqui nessa noite com o coração alegre, eu quero que você saia daqui nessa noite com o coração satisfeito, eu quero que você também pise na cabeça da serpente. Se o diabo está te colocando desanimado, está te colocando contristado, está te colocando duvidoso, eu quero que você se lembre disso que eu estou lhe dizendo. O Deus Todo-Poderoso, Ele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai terminar, a não ser que você o impeça. Mas você agora não vai mais impedir. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está abrindo os olhos espirituais de muita gente aqui nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo está operando na vida de muita gente aqui nessa noite. Eu quero que você desembarace o seu pensamento e volte, meu irmão, ao primeiro amor, e volte a se animar na presença do Senhor, e volte a ter entusiasmo com as coisas de Deus, e volte a se alegrar com a palavra de Deus, e volte a se animar com a igreja poderosa de Jesus, porque você faz parte de um plano eterno e vitorioso, igreja. Aleluia. Ele vai terminar. Quem começou a boa obra vai terminar. Amém? A única coisa que pode impedir Deus de terminar é você mesmo. Arranca. Comece a tirar da sua mente aquelas impressões antigas que você trouxe com você do mundo. Tem gente que vive magoado por coisas que aconteceram na infância, dona Suzana, e ele transfere agora para o presente traumas e sentimentos que aconteceram na infância, e ao invés dele se animar em Deus, qualquer coisa que ele não goste, ao invés dele se animar com a igreja, qualquer coisa que o decepcione, faz retrair, se afastar, diminuir, perder a força, perder o ânimo, perder o entusiasmo. Mas vamos nos orientar pelo que está escrito, não pelo que a gente vê. Vamos viver pelo que está escrito, não pelas nossas impressões. E o que está escrito é isso que foi lido. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Ele vai terminar, irmão. Dá uma salva de palmas para Jesus. Ele vai terminar. Você é um projeto de Deus que está em andamento. Ele vai